Mateus capítulo 17. E 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu à parte em um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, respondendo Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre as suas faces e temeram muito. E vindo Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos, não temais. E eles, levantando os seus olhos, não viram a nenhum homem, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A nenhum homem conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: Por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim eles farão também sofrer o Filho do Homem. Então compreenderam os discípulos que lhes falava de João o Batista. E chegando à multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus disse-lhes: Por causa de vossa incredulidade, pois na verdade eu vos digo que se vós tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direis a esta montanha: remova daqui para aquele lugar, e será removido, e nada será impossível para vós. Mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Enquanto permaneciam eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será traído nas mãos dos homens, e matá-lo-ão ao 3º dia ressuscitará. E eles se entristeceram grandemente. E vindo eles para Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que recebiam tributos, e perguntaram: O vosso mestre não paga tributos? Disse ele: Sim. E quando entrou na casa, Jesus o preveniu, dizendo: O que tu pensas, Simão? De quem cobram os reis da terra o tributo ou o imposto? Dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros? E Pedro lhe disse: Dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus: Então os filhos são isentos. Mas, para que não os ofendamos, vai ao mar, lança o anzol e toma o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a sua boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dai-o por mim e por ti. Capítulo 18. Naquela mesma hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: Quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Na verdade eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu.
Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, este é o maior no reino do céu. E quem receber em meu nome uma criancinha, tal como esta, recebe a mim. Mas quem ofender um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para ele que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que se afogasse no fundo do mar. Ai do mundo, por causa das ofensas, pois é necessário que venham ofensas, mas ai do homem por quem vem a ofensa. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te ofender, corta-o e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida com 1 olho só do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos do céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Portanto, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, ele não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a encontra, na verdade, eu vos digo que ele se regozijará mais com aquela ovelha do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está no céu que se pereça um destes pequeninos. Além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e dize-lhe a sua culpa entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, então leva contigo mais 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, cada palavra seja confirmada. E se ele recusar ouvi-los, dize-o à igreja. Mas se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem gentil e um publicano. Na verdade, eu vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Ainda eu vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meio de meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele como pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua esposa e seus filhos, e tudo o que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar
a seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: servo perverso, perdoei-lhe toda aquela dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Capítulo 19. E aconteceu que, tendo Jesus terminado estas palavras, ele partiu da Galiléia e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. E grandes multidões seguiram-no, e ele as curava ali. Os fariseus também vieram até ele, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Por isso, eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Disseram-lhe eles: então, por que Moisés ordenou dar-lhe carta de divórcio e para repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas esposas, mas não foi assim desde o princípio. E eu vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se tal é a condição do homem a respeito de sua esposa, não é bom casar. Mas ele disse-lhes: nem todos os homens podem receber esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há alguns eunucos que assim nasceram do ventre da sua mãe, e há alguns eunucos a quem os homens fizeram eunucos, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem é capaz de receber isso, receba-o. Foram então trazidas até ele criancinhas, para que sobre elas impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: deixai as criancinhas e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino do céu. E tendo-lhes imposto suas mãos, partiu dali. E eis que, vindo alguém, disse-lhe: bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter vida eterna? E ele disse: por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás ao teu pai e à tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende o que tu tens, e dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Disse então Jesus aos seus discípulos: na verdade, eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez eu vos digo que é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isto, seus discípulos ficaram extremamente espantados, dizendo: quem então poderá ser salvo? Mas Jesus, olhando-os, disse-lhes: com homens isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis.
Então, respondendo Pedro, lhe disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? E Jesus disse-lhes: Em verdade eu vos digo que vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E tudo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mas muitos que são os primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros.